Bíblia diz que no inferno a cama é de gusano, é de verme. Lá onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Você sabia que os parasitas têm uma conexão com o mundo espiritual e que, através deles, os demônios podem atacar sua vida? Então se prepare para descobrir o maior segredo espiritual que existe, que o diabo não quer que você descubra. Fique até o final deste vídeo e tire suas próprias conclusões. E não se esqueça de salvar este vídeo agora, antes que ele seja removido do ar. Eu sou queimado, cheio de verme, eu tenho cheiro de chofre. Os parasitas intestinais é o maior segredo espiritual que existe, escondido pela elite mundial, que a Matrix quer te manter preso e escravizado. Mas neste vídeo, eu vou te mostrar a ligação direta que eles possuem com o mundo espiritual e com o próprio Satanás. Em Isaías 14:11, está escrito: a sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Os vermes são a sua cama, e de vermes é a sua coberta. Então, eu te pergunto, qual é a relação entre larvas, vermes, os demônios e o inferno? As planárias são conhecidas como mestres da regeneração, capazes de reconstruir qualquer parte de seus corpos após amputação. Se forem cortadas ao meio, a porção da cabeça desenvolve uma cauda e a porção da cauda desenvolve uma cabeça. Se vocês cortarem 20 pedaços, 20 novas planárias, cada uma cópia exata da primeira, são criadas. Isso foi explorado por cientistas da Universidade de Nottingham, que criaram uma colônia com mais de 20 mil vermes, e adivinhe só, todos eles vêm de um único verme original, cujos corpos e órgãos não parecem envelhecer. O próprio inferno, quando descrito na Bíblia, diz que lá os vermes nunca morrem, e o fogo nunca se apaga. Será que há um significado mais profundo por trás dessas palavras? O que os vermes representam no contexto espiritual e no reino das trevas? Para começar, vamos voltar ao início, ao Jardim do Éden, quando tudo ainda era perfeito e Adão governava sobre todas as coisas. Mas então o pecado entrou no mundo. E você sabe como ele entrou? Por um alimento, ligado a uma serpente. Quem conduziu o ser humano ao pecado foi uma serpente. Mas e se essa serpente fosse menor do que imaginamos? Frequentemente, pensamos que o mal está fora de nós, mas e se ele estivesse dentro de nós? É por isso que o jejum é tão importante na Bíblia. A própria Escritura nos diz que o Espírito Santo conduziu Jesus Cristo ao deserto, onde ele jejuou por 40 dias. O jejum fez com que Jesus ficasse cheio do Espírito Santo, revestido de poder para vencer o diabo e o mal. Se pararmos para pensar, o pecado entrou no mundo por meio de uma comida. E a primeira coisa que Jesus fez para ser cheio do Espírito Santo foi parar de comer e jejuar por 40 dias. Você pode até achar que uma coisa não tem relação com a outra, mas foi uma surpresa para mim descobrir que a única maneira de se livrar 100% de parasitas é através de um jejum prolongado, que dura mais de 35 dias. Só depois de 30 dias, os parasitas começam a morrer. E se o jejum que Jesus fez, além de ter um profundo efeito espiritual, na alma e espírito, também tivesse uma relação direta com o corpo físico e a eliminação de parasitas? O que estou prestes a te mostrar é algo que talvez você nunca tenha visto ou imaginado. É um segredo oculto pela elite mundial, porque a grande indústria farmacêutica não quer que você descubra isso. Além de te manter doente, causando todo tipo de doença em você, te mantém escravizado pelo sistema. Os parasitas afetam sua espiritualidade, sua mente, sua saúde, seu vigor. Eles governam sua vida e te dominam por dentro. Agora, vou te mostrar um estudo realizado em animais e insetos, revelando que os parasitas realmente fazem dentro do corpo do hospedeiro. Os vermes que comem um grilo vivo e controlam sua mente. Estes vermes são parasitas retorcidos. Eles realmente controlam a mente de um grilo para chegar à sua casa, ou seja, a água. Os ovos se transformam em larvas onduladas, que são comidas por uma larva de efemérida que também vive no rio. E dentro da efemérida é exatamente onde a lagarta precisa estar. A lagarta usa essa parte pontiaguda para se enterrar na carne da efemérida. Então ela se enrola e espera. Onde pode ser comida por um grilo, o qual não faz ideia do que está por vir. Dentro do grilo, o verme ataca, comendo toda a gordura armazenada dele, por cerca de um mês.
Mas a lagarta não mata o grilo, porque o verme precisa ser levado de volta à água. Assim, o verme assume o controle, aumentando as substâncias químicas no cérebro do grilo, que o fazem andar sem pensar até chegar à água. Ele vai saindo aos poucos. Quando um parasita entra no corpo de um inseto, animal ou ser humano, ele tem um único objetivo: governar e dominar aquele organismo. Os parasitas se instalam nesses hospedeiros e, aos poucos, começam a agir silenciosamente. Inicialmente, eles comem a vitamina do corpo por dentro, sugando e roubando a saúde. Com o tempo, os parasitas podem exercer um controle ainda maior, afetando a mente do hospedeiro, induzindo a vícios, vontades, desejos desordenados e, eventualmente, controlando a mente do hospedeiro. Quantos tem? Mais de 1000. Tem pessoas da família dela que você já matou? Como é que foi a morte dessas pessoas? Foi a morte do tio? De câncer. De câncer? O que você fez pra ele ter câncer? Você tocou no sangue dele. Você toca nas pessoas e traz doenças? Pesquisadores norte-americanos estudam o surgimento de cigarras zumbis nos Estados Unidos. Um fungo parasita seria responsável pela infecção dos insetos. Pesquisadores dos Estados Unidos descobriram uma população de cigarras infectadas por um fungo parasita. Os insetos infectados são controlados pelo fungo, que os leva a infectar outros insetos. Depois de infectar o hospedeiro, o fungo resulta em algo perturbador, digno de filmes de terror. As cigarras infectadas vivem normalmente, porque o fungo manipula apenas o comportamento dos insetos. Foi realizado um estudo que mostrou que parasitas, literalmente, podem levar insetos ao suicídio. Eles não apenas dominam o corpo do hospedeiro, mas também controlam a mente. Quando entram no corpo, começam a se apoderar dos órgãos e, eventualmente, da mente. Agora, se pensarmos que o mal, ou o diabo, não está apenas ao nosso redor, mas também dentro de nós, atacando-nos através desses parasitas, sugando nossa energia e nos controlando sem que percebamos, a história muda. Você já teve pensamentos malignos que não eram seus? Então saiba que os demônios que fizeram isso não estavam do lado de fora, mas sim dentro de você, colocando esses pensamentos malignos dia após dia, até você acreditar que são seus e controlar seus pensamentos. Como Paulo nos lembra, nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais malignas nos lugares celestiais. A Bíblia também nos diz que nosso corpo é o templo, a morada do Espírito Santo. Então, e se essas forças espirituais malignas estivessem nos afetando por dentro, impedindo o agir do Espírito Santo em nossas vidas? Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo e venceu o diabo jejuando por 40 dias. O que isso tem a ver com parasitas intestinais? É simples. Tudo que comemos, os parasitas também comem. Eles absorvem os nutrientes do nosso corpo, roubando nossa vitalidade. O único jeito de eliminá-los completamente é por meio de um jejum de mais de 30 dias, pois antes desse período eles não morrem. Talvez um dos motivos pelos quais Jesus jejuou tenha sido justamente para eliminar qualquer parasita, e assim, estar 100% limpo, física e espiritualmente, como exemplo perfeito para nós. Jesus queria nos ensinar a maneira completa de como viver aqui na Terra. Ele estava aqui como humano, mas ele era Deus. E como Deus ele não poderia vencer o mal, porque tinha que cumprir toda a justiça. Por isso ele teve que vencer como humano. 100% Deus e 100% homem. Ele veio para nos mostrar o exemplo de como o ser humano deve agir aqui na Terra. Jesus não foi apenas perfeito em espírito e alma, mas também em seu corpo físico, mostrando-nos o caminho para uma vida santificada. E a função principal dos parasitas é dominar e governar o hospedeiro, assim como o diabo busca tomar o lugar de Deus. Os parasitas agem da mesma forma. Eles querem dominar o corpo, dominando os órgãos até controlar a mente. Pesquisas mostram que várias doenças, como depressão, vícios e até tendências suicidas, podem ter origem na ação de parasitas. Existem, sim, demônios e forças espirituais atuando externamente, mas há também uma espécie de demônios internos, escondidos dentro de nós. Quando Jesus disse que certos tipos de demônios só podem ser expulsos com jejum e oração, ele estava nos mostrando um caminho para combater esses demônios internos. Quando jejuamos, deixamos de alimentá-los, retomando o controle de nosso corpo e nossa mente. Esses parasitas não têm outro objetivo senão devorar sua saúde.
destruir sua mente, eventualmente, sua vida. Estudos realizados em insetos e animais provam que os parasitas podem levar seus hospedeiros ao suicídio, controlando suas mentes até que cumpram os objetivos dos parasitas. Eu te desafio a pesquisar sobre isso após assistir a este vídeo. Você ficará surpreso com o que médicos e estudos científicos revelam. Muitas vezes, o mal não está apenas ao nosso redor, mas também dentro de nós, literalmente nos consumindo por dentro. Além dos danos físicos, este vídeo é para te mostrar o efeito espiritual que os parasitas podem ter em sua vida, e são eles que impedem que o Espírito Santo cresça em você. Por isso que a comida é uma das maiores armas de Satanás, porque quanto mais você come, mais o pecado da glutonaria você comete. E Jesus ensinou que o Espírito Santo cresce em nós através do jejum. Então, quanto mais você comer, menos o Espírito Santo vai estar em você. Uma coisa está ligada à outra. E quanto mais você come, mais você alimenta os parasitas. O que apresentei aqui é apenas uma parte das informações disponíveis na internet. Pesquise e você descobrirá muito mais. No entanto, muitas dessas informações são ocultadas pela elite e pela indústria farmacêutica, que não quer que você conheça a verdade. Se você deseja uma continuação deste vídeo ou um documentário mais completo sobre o tema, escreva nos comentários. Quero mais informações. Eu estarei preparando mais conteúdo para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas possível. E salve o vídeo agora, antes que ele seja removido do ar. A Bíblia diz que no inferno a cama é de gusano, é de verme. Lá onde o fogo não apaga e o bicho não morre.